Olá, comunidade ICL, seja muito bem-vinda. Esse é o Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon. Estamos no ar pelas redes Eduardo Moreira e do ICL e os nossos canais afiliados. Vamos acordar, gente, 7h01 nesse momento, dia começando. Bom, vamos lá, gente. Primeira notícia do dia que eu trago para vocês hoje é essa questão de utilidade pública, né? Um serviço que a gente tem no site do iclnoticias.com.br. Aliás, se você ainda não desenvolveu o hábito de verificar o site do ICL Notícias todos os dias, você está perdendo, porque a gente tem uma equipe completa fazendo um trabalho maravilhoso sob o comando do nosso indefectível Chico Alves, queridíssimo Chico Alves. Tem muita coisa exclusiva, material fantástico, artigo, reportagem, tá imperdível. Então já desenvolva esse hábito de dar uma olhada todos os dias, logo de manhã cedo, você começar o dia bem informado, sabendo o que está acontecendo, sabendo quais são as últimas notícias e novidades. O site iclnoticias.com.br. Muito bem. O que a gente tem aqui que eu começo com vocês, gente? Brasil registra previsão de chuvas abundantes para os próximos 10 dias. Isso é da redação agora cedo do ICL Notícias. Segundo a Metsu Meteorologia, haverá incremento das precipitações das chuvas, principalmente nas regiões sul e nordeste, tá? Então, diz o texto, grande parte do Brasil terá chuva abundante nos próximos 10 dias, é o que alerta a Metsu Meteorologia. Segundo a previsão, haverá esse incremento então das precipitações no sul e no nordeste. A região norte está no período mais chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico, época em que há maior concentração das chuvas, entre 60% a 70% das precipitações, embora ainda abaixo da média histórica em algumas áreas pelos efeitos do fenômeno El Niño, observa-se chuva com volumes altos em vários pontos. Volumes altos de chuva são esperados no período em grande parte da região, especialmente no Amazonas e no Acre e leste do Amapá. Tá? Então isso deve se repetir para Nordeste e Centro-Oeste, onde a tendência é de aumento da chuva em quase todos os estados e com acumulados altos em algumas regiões, especialmente Maranhão, Piauí e junto ao interior da Bahia. Há expectativa de precipitação em muitos pontos do agreste. Na costa, pancadas de chuva serão mais frequentes e fortes em alguns pontos. No centro-oeste, a chuva será irregular, uma vez que a precipitação ocorre por pancadas associadas ao ar tropical quente e úmido, e os volumes variam de mais de um ponto para outro, mas há aumento da chuva em relação aos últimos 10 dias no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Tá? A mesma coisa vale para Sudeste e Sul. Sudeste terá também precipitações abundantes em parte da região, com os maiores acumulados projetados em Minas Gerais. Então, o pessoal de Minas Gerais aí vai para a folia, vai pular carnaval, fiquem espertos porque deve ter muita água caindo aí na região. Norte Mineiro segue sendo a área com os mais altos volumes, o que permite uma expressiva melhora das condições hídricas na região após meses de seca, que trouxe falta de água e prejuízo na agricultura local. Em São Paulo, aqui da onde eu falo, a chuva deve seguir irregular com grande variabilidade de volumes. Em muitas cidades, a precipitação fica abaixo do normal para esta época do ano no interior. Em pontos isolados, a chuva fica acima da média por conta de temporais conectivos de verão. No sul, o quadro de chuva será irregular e deficiente ainda em parte da região, mas se observa um aumento dos volumes de chuva na comparação com os últimos 10 dias, à medida que na próxima semana cessam os efeitos da bolha de calor, é aqui que está no sul ali, e a chuva retorna para a região com a passagem de uma frente fria. No Rio Grande do Sul,
Nos próximos 10 dias ainda haverá locais com precipitação deficiente, mas em partes do estado já se observará uma melhora do cenário de chuva, tá bom? Então vamos ficar atento com isso aí, deve ter precipitação nos próximos 10 dias. Para quem vai para a folia, vale a pena ficar atento nisso, talvez levar um guarda-chuvinha aí, tá bom? Gente, uma notícia que está conectada para vocês que estão chegando agora, 7h06. Bom dia, vamos acordando. A gente tem, a Agência Climática Europeia alerta que 2024 teve início mais quente da história, tá, gente? Então, vale a pena colocar isso em perspectiva, porque o ano passado, pela primeira vez, o planeta teve uma temperatura média maior do que 1,5 grau acima do período pré-industrial. A gente sabe que 1,5 grau, 2 graus, você tem aquela marca na qual a comunidade científica global considera que coisas seríssimas começam a acontecer correlatas à mudança climática. Então você começa a ter todo tipo de enchente, de evento extremo, de mudança no sistema do funcionamento do nosso planeta que incorre numa série de complicações, tá? Então esse texto é da Ana Lúcia Azevedo, foi publicado hoje, nessa madrugada aí, há pouco mais de 2 horas, tá? Diz o texto: o planeta continua a bater recordes de aquecimento. O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado na Terra, informou ontem o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, a Agência Europeia do Clima. Janeiro também foi o 8º mês seguido de recorde de calor para cada mês específico do ano. Desde junho de 2023, que foi o mês de junho mais quente já registrado. E pela primeira vez, o mundo teve um período de 12 meses, de fevereiro do ano passado, de 2023, ao mês passado, janeiro de 2024, com a temperatura média maior, acima do que 1,5 graus Celsius, considerando o que se registrava antes do período pré-industrial, ou seja, de 200, 300 anos para cá, o que é usado como marco do início do aquecimento global. Tanto o Copérnicos quanto a Organização Mundial de Meteorologia haviam alertado que 2024 deveria seguir a tendência de aquecimento e até superar 2023, o ano mais quente já registrado. Por trás de tanto calor está uma combinação de El Niño com mudanças climáticas, disseram os cientistas do Copérnicos. Então, assim, a cada dia que passa fica mais evidente que o que a gente está lidando aqui é um processo gravíssimo de mudança climática e que está diretamente correlacionado com a atuação humana. Não é mera coincidência, não é uma falácia criada pela esquerda para causar pânico e desmontar o sistema capitalista ao redor do mundo. Existem evidências científicas, empíricas, que demonstram que isso é um processo muito sério, que a gente já não tem muito mais tempo para agir e que a gente precisa de um engajamento de toda a coletividade global se a gente quiser ter alguma chance de endereçar essa questão. A Samantha Burgess, que é a vice-diretora do Copérnicos, né, da agência, declarou em nota que, abre aspas, 2024 começa não apenas com outro recorde mensal, mas com a superação do limite de 1,5 grau Celsius em relação ao período pré-industrial. A rápida redução das emissões dos gases de estufa é a única forma de evitar que as temperaturas continuem a subir. Tá? Então, assim, gente, a coisa é muito séria, a gente tem que prestar atenção nisso, porque os oceanos estão esquentando, toda a nossa biosfera passa a ser comprometida e existe um sem número de consequências, que vai de enchentes, tempestades, a esse tipo de coisa, por exemplo, que eu trago para vocês em seguida. Surtos de dengue em todas as regiões do país e até em países que não são tropicais, onde essa doença
acontece com maior incidência, estão verificando agora surto de dengue, porque isso tem a ver com a estrutura da forma como o mosquito se reproduz e essas alterações climáticas favorecem essa situação. Então, Belo Horizonte, eu trago Belo Horizonte, mas isso está sendo verificado, porque é essa matéria do UOL, mas isso está sendo verificado no Distrito Federal, em São Paulo, em regiões do sul do país, do centro-oeste do país. Nesse caso, eu trago essa questão de Belo Horizonte para vocês, que entra em situação de epidemia de dengue após alta de casos, tá? Então, a gente tem as vacinas esgotadas, o SUS não vai dar conta de oferecer vacina de dengue para a nossa população de uma forma mais ampla e integral, pelo menos. As clínicas particulares já estão com as suas vacinas esgotadas também, o que é um problema. Então, a gente tem que ficar muito atento com água parada, principalmente vasinho de planta, pneu, esse tipo de coisa que você possa ter na tua casa e que acumule água no sentido de formar as condições ideais para que o mosquito se reproduza e avance a doença ao redor do país. Tá? Em Belo Horizonte está endêmico, isso é uma epidemia, né, de dengue. Esse texto é do UOL, foi publicado ontem à noite, dia 7, 10 horas e 5 minutos, tá? Então, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a capital entrou em um cenário de epidemia após o aumento de casos de dengue. A incidência na capital é de cerca de 484,6 casos, em média, naturalmente, por 100 mil habitantes. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, considera que taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes já configuram formalmente uma situação epidêmica. Até o momento foram confirmados 1.952 casos de dengue e 3 óbitos, além de 151 casos de chikungunya. A partir dessa quinta-feira, dia 8, o processamento de amostras de exames PCR para diagnóstico de dengue, chikungunya e zika começará a ser realizado no setor de biologia molecular do Laboratório Municipal de Referência da Prefeitura de Belo Horizonte. A estratégia é agilizar os resultados, né? O secretário municipal de saúde, o Danilo Borges Matias, argumenta que a cidade oferece assistência às pessoas, mas diz que é indispensável a colaboração da população em ações de prevenção ao Aedes aegypti. Isso que eu acabei de salientar para vocês. Então veja como essas 3 primeiras notícias estão intrinsecamente correlacionadas, tá? A gente tem o planeta aquecendo, a gente tem toda uma estrutura, uma mudança na nossa biosfera, dinâmica de funcionamento na nossa biosfera, e a gente começa a ter alagamento, todo tipo de condição extrema do tempo, esse tipo de doença como a dengue se proliferando de forma sem precedente, tá bom? Então, fica aí o aviso e o apelo para que vocês prestem atenção se vocês têm algum foco, possível foco de reprodução do Aedes aegypti, tá? Gente, de volta para o site iclnoticias.com.br, um artigo que eu e o Dr. Fabrício Fialho escrevemos para a Universidade de Oxford. Eles têm um blog, a Universidade de Oxford tem um blog, e eu e o Dr. Fabrício escrevemos esse texto sobre segurança pública no Brasil e as eleições municipais de outubro. Eu traduzi ontem do inglês para o português esse texto que agora está no site do iclnoticias.com.br. Então, uma corrida contra o tempo, a crise de segurança pública no Brasil. Eu não vou ler naturalmente o texto inteiro, eu só vou colocar alguns aspectos centrais em perspectiva para a gente entender o quanto urgente esse tema é no Brasil. Existem duas grandes temáticas hoje, gente, a meu ver. A seara macroeconômica, que sempre é um tema preemente. Por quê? Porque isso conversa diretamente com o teu bolso. A seara macroeconômica,
diz se você vai passar fome ou se você não vai, se você vai trocar de carro esse ano ou se você não vai, se você vai ser capaz de viajar para fora do país, se você vai ser capaz de comprar, enfim, algo melhor para tua casa. Tá? Então mexe diretamente na tua vida. A seara macroeconômica sempre vai ser talvez o fator fulcral, nevrálgico, de como a gente se organiza sociopoliticamente. Agora, no Brasil, e vocês vão entender por quê, a questão da segurança pública se tornou talvez tão importante ou mais nesse momento do que a questão macroeconômica. Então, esse texto é meu e do Fabrício Mendes Fialho para a Universidade de Oxford. De acordo com uma recente pesquisa nacional sobre criminalidade e vitimização no Brasil, mais de 50% dos entrevistados relataram ter sido assaltados pelo menos uma vez, enquanto 85% conhecem pelo menos uma outra pessoa que foi vítima do mesmo crime. Dados do Latino Barômetro de 2023 mostram que 59% dos entrevistados brasileiros estão preocupados, abre aspas, o tempo todo, em se tornarem vítimas de um crime. Esses números alarmantes são apenas a ponta do iceberg quando se trata de crime e violência no maior país do hemisfério sul. Os resultados da mais recente pesquisa nacional da Confederação Brasileira do Transporte, a CNT, realizada em meados de janeiro de 2024, indicam claramente a segurança pública como o principal desafio a ser enfrentado pelo governo Lula, gente. Isso é seríssimo. Esses dados da CNT dão que 27,4% dos entrevistados consideram a segurança pública a área em que a atual administração tem o pior desempenho, considerando economia, saúde, combate à corrupção, educação, o calcanhar de Aquiles aí, vamos colocar assim, da atual administração federal seria, de acordo com essa sondagem, a questão da segurança pública. E numa pesquisa da CNT realizada em janeiro de 2020, o segundo ano do governo Bolsonaro, apenas 14,5% dos entrevistados consideraram a segurança pública como um dos piores desempenhos do governo federal. Então a gente sabe que o Jair Bolsonaro não fez absolutamente nada pela segurança pública, a não ser armar a população, o que piorou significativamente a nossa segurança pública. Mas é um discurso, gente, é a forma como uma determinada liderança política se articula, com base em fazer bravata, com base em ser forte na retórica, e isso acaba refletindo a percepção de como a segurança pública é endereçada, tá? Então aqui tem algumas questões, por exemplo, de crimes contra a propriedade, uma ameaça cotidiana. O relatório anual de segurança pública brasileira, 2023, revela a gravidade desse cenário de segurança pública. Só em 2022 foram registrados 373.225 roubos de veículos no país, um número 8% superior ao registrado em 2021. Cerca de 1 milhão de celulares foram roubados em 22. Agora a gente sabe que o governo Lula lançou um aplicativo. Vamos ver quais são os resultados efetivos desse aplicativo, o quanto isso vai ser capaz de reduzir o roubo de celular, que é um roubo relativamente banal, mas que impacta muito na sensação de segurança, de como o brasileiro percebe essa questão, tá? Fraude, por exemplo, representa uma categoria à parte. Cerca de 1,8 milhão de fraudes foram realizadas ou tentadas, né, e denunciadas às autoridades locais em 2022, número 38% superior ao do ano anterior e um aumento de 4 vezes em comparação com 2018. Tá? Em média, foram registrados 207,7 casos por hora em 2022. Então veja que não é fácil. Agora, para encerrar essa notícia com vocês, esse é o aspecto mais brutal desse texto que a gente redigiu. Mais homicídios intencionais do que vítimas numa guerra, gente. Prestem atenção nisso. O número de mortes violentas no Brasil rivaliza com o de países devastados pela guerra. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o Brasil foi o país líder mundial em números absolutos de homicídios dolosos em 2021,
com 45.562 casos registrados, notavelmente superior à Índia, que registrou 41.330 casos, apesar de ter uma população 6,5 vezes maior do que a nossa população brasileira, tá? O ano de 2021 não foi uma exceção. O Brasil registrou mais homicídios intencionais do que seus parceiros do BRICS ao longo do século XXI. Surpreendentemente, os 45 mil homicídios de 2021 marcaram uma redução significativa em relação a 2017, quando 63.788 brasileiros foram assassinados. Apesar de uma redução de 2,4% nos homicídios dolosos entre 2021 e 2022, a taxa de homicídios dolosos no Brasil continua a ser uma das 20 mais altas do mundo, acima de 20 por 100 mil habitantes desde o começo desse século, desde 2001, de acordo com essa unidade para drogas e crime das Nações Unidas, tá? Esse número é cerca de 3 vezes maior, ele é 3 vezes superior aos números da Rússia, aos dos Estados Unidos e 5 vezes superior ao da nossa vizinha Argentina e 20 vezes superior ao da França. 20 vezes superior ao da França. A violência letal no Brasil se assemelha, gente, a um cenário de guerra civil. Prestem atenção nisso para encerrar. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, 162.390 civis e 340.674 não civis foram mortos na Síria desde o início da guerra civil. O que é complicado chamar de guerra civil também, porque você tem múltiplas nações guerreando dentro daquele território. Tá? Então, ao todo, entre março de 2011 e março de 2023, 613 mil pessoas morreram na Síria. No Brasil, 601.716 pessoas perderam a vida violentamente quase que no mesmo período, entre 2011 e 2021, segundo esses dados da ONU também. Então, veja que os números são absolutamente similares. A gente tem a Síria vivendo uma guerra absurda, múltiplas nações guerreando dentro do seu território, mas o Brasil não é muito diferente. A gente vive, de fato, uma guerra civil na qual morrem pelo menos 45, 50 mil pessoas todos os anos. O governo federal tem um desafio tremendo aí, gente. Qual que é o desafio, a meu ver? Tratar a questão no nível sociológico, correlacionando banditismo e caristia, mas, ao mesmo tempo, ser capaz de enviar uma mensagem muito forte e muito imediata para a nossa população. Porque o cara que tem o celular dele roubado, e ele comprou esse celular em 30 vezes no crediário, ele não quer saber de análises sofisticadas na seara sociológica. Ele quer saber de não ter o celular roubado, o carro dele roubado. Ele quer saber que a filha dele vai poder sair de casa e vai ter segurança para voltar tranquilamente para o celular. Então, essas duas dimensões precisam ser endereçadas com urgência máxima. A gente precisa de um modelo de segurança pública que enderece essa questão no nível sociológico, que seja capaz de rever o nosso processo de encarceramento em massa, que seja capaz de rever a nossa política antidrogas, que seja capaz de reformular o nosso artigo 144 da Constituição Federal e, ao mesmo tempo, seja capaz de enviar uma mensagem forte para a população, como fez o Flávio Dino, como fez o Capelli, né? Então, o governo federal precisa mandar uma mensagem forte, porque caso contrário, a extrema-direita vai se apropriar dessa pauta, eles já fazem isso, eles reduzem a complexidade da questão e eles vão bater de forma muito incisiva e o estrago vai ser feio. O estrago vai ser feio, já para as eleições municipais de outubro desse ano e, sobretudo, para as eleições presidenciais de 2026, tá? Muito bem. Gente, vamos lá. Outra notícia aqui do iclnoticias.com.br. Condenados pelo 8 de janeiro que fugiram para o Uruguai estavam sem
monitoramento. Documentos revelam que tornozeleiras de golpistas não estavam funcionando. Tá aí o senhor ministro Alexandre de Moraes. Documentos encaminhados ao STF por autoridades responsáveis por monitorar os manifestantes golpistas presos no 8 de janeiro mostram que pelo menos 3 delas que foram presas dentro do Palácio do Planalto e tentaram fugir para o Uruguai no começo do ano, já estavam sem o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas e sem se apresentar às autoridades pelo menos 4 dias antes da fuga para o país vizinhos. Os dados chamam a atenção pelas falhas envolvendo o monitoramento eletrônico das tornozeleiras. Os documentos não descrevem se os manifestantes danificaram ou retiraram o equipamento. E no cumprimento de obrigações, como se apresentar semanalmente à Justiça. Essas são algumas das condições impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao soltar vários manifestantes presos no 8 de janeiro. Então, gente, vamos acordar, né? O que está acontecendo? Que a justiça brasileira não tem condição de reforçar as suas próprias determinações? Isso não pode ser assim. Né? Então, eu achei importante, não vou ler para além disso, mas achei, porque tem muita coisa que eu quero trabalhar com você e o tempo corre rápido aqui no Desperta, mas achei importante salientar. Quem quiser ler a notícia inteira, tá aí no site do iclnoticias.com.br. Ainda no nosso site, a gente tem uma pesquisa, revela que perfis fora do Brasil tiveram maior engajamento no 8 de janeiro. Então veja, eu venho falando com vocês há algum tempo que existe, gente, uma espécie de internacional do fascismo em ascensão. Tá? A gente tem Orbán na Hungria, a gente tem Duda na Polônia, a gente tem Meloni na Itália, a gente tem Trump nos Estados Unidos, a gente tem Milei na Argentina, a gente tem Cast no Chile, que pode ser que conquiste a presidência da República no próximo pleito. Enfim, ao redor do mundo a gente tem esse tipo de liderança autoritária de caráter neofascista e que exploram abordagens muito similares para ascender e para fazer a manutenção dos seus poderes. Isso aqui é um dado empírico que demonstra isso. Tá? Pesquisa revela que perfis fora do Brasil tiveram maior engajamento no 8 de janeiro. É um dado empírico que corrobora isso que eu venho propondo. E tantos outros pesquisadores, só por termos de probidade intelectual, para não parecer que eu disse isso de forma exclusiva, tá bom? Segundo a Universidade do Sul da Flórida, foi identificada a mobilização superior no exterior do que dentro do país. Então, essa pesquisa revela que antes e durante os ataques golpistas do 8 de janeiro, perfis da internet cadastrados fora do Brasil mobilizaram mais apoiadores do que as contas registradas no país. O levantamento foi feito com base em publicações no antigo Twitter, o atual X, entre os dias 1º e 9 de janeiro de 2023. De acordo com a CNN Brasil, a pesquisa apontou que as publicações foram feitas principalmente em perfis cadastrados nos Estados Unidos, mas também houve postagens em contas na Rússia e no Reino Unido. A pesquisa revela que 37.161 publicações foram rastreadas. Todas utilizavam as expressões Festa da Selma e Brazilian Spring, a primavera brasileira. Tá? Festa da Selma, vocês sabem, é como os golpistas estavam chamando os atos de terror, de invasão e depredação que eles conduziram no 8 de janeiro no ano passado. Tá? Então, o levantamento apontou ainda que uma ferramenta de tecnologia artificial utilizada para identificar boa parte dos perfis constatou que
pelo menos 97% das contas eram de pessoas reais. Ou seja, não foram utilizados robôs na divulgação dos ataques golpistas, tá? Pelo menos de acordo com esse estudo, eu tenho certeza que em algum nível existem processos de automação que utilizam scripts em algumas medidas, tá? Então a pesquisa revelou também que um perfil na Rússia com postagens sobre o 8 de janeiro foi o mais compartilhado na internet. De acordo com o levantamento, não é possível identificar a cidade das publicações. Já um perfil em Orlando, na Flórida, gerou o maior engajamento. Nos Estados Unidos, no entanto, a pesquisa aponta que as contas estão em Miami. Miami tem uma comunidade muito reacionária de cubanos reacionários, de brasileiros reacionários, tá? Orlando, Washington, Nova York, Boston e Los Angeles, tá? No Brasil, as cidades com mais postagens golpistas durante os ataques às sedes dos três poderes foram Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Então, gente, por que isso é importante? Porque denota a existência dessa internacional do fascismo, denota como essas forças de extrema direita estão altamente interconectadas e serve de alerta para tudo que a gente vai enfrentar a partir de agora, ad eternum. Tá? Isso não vai mudar. Então, a gente já tem que ficar muito atento para o que vai acontecer com as eleições municipais, considerando a atuação dessa internacional fascista, considerando o uso de notícias falsas, principalmente potencializadas agora por inteligência artificial, deepfake e todo esse tipo de coisa que não vai ser fácil, tá? A gente vai ter que lidar com isso de uma maneira muito aguda. Por fim, para terminar aqui o iclnoticias.com.br, eu trago essa notícia que deputados do Rio de Janeiro propõem medalha Tiradentes a Alexandre Ramagem. Vocês vêm acompanhando essa novela do Ramagem, que estabeleceu a ABIN bolsonarista e que utilizou a ABIN bolsonarista para espionar dezenas de milhares de pessoas, incluindo parlamentares, empresários, figuras públicas, jornalistas, cidadãos comuns também, em alguma medida. Tá? Na justificativa, esses parlamentares citam que o Ramagem atuou na Lava Jato e ocupou o cargo de diretor-geral da ABIN. Ó, quase que a gente não percebe se eles não falam, não é mesmo? Deputados estaduais liderados por Alan Lopes apresentaram um projeto de resolução na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, para conceder a medalha Tiradentes ao deputado federal Alexandre Ramagem. A publicação foi feita no Diário Oficial desta quarta-feira, ontem, e ainda será votada pelo plenário. Considerada a maior honraria do parlamento fluminense, a medalha é entregue a personalidades reconhecidas por, abre aspas, serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil ou à humanidade. Na justificativa, os parlamentares citam que o ex-deputado da Polícia Federal integrou a equipe da Lava Jato e também ocupou o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência entre julho de 2019 e abril de 2022. Eles citam ainda que o Ramagem chegou a ser designado para o comando da PF. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação. Então, assim, é inacreditável. É inacreditável. O bolsonarismo adora condecorar um miliciano, né, como foi, por exemplo, o caso da Nóbrega, né, que morreu. A versão oficial que o Adriano da Nóbrega morreu em confronto com a polícia da Bahia. Ele estava cercado dentro de uma casa contra todo um efetivo da polícia na Bahia e ele morreu em confronto com a polícia. Essa é a versão oficial. Foi condecorado pelo bolsonarismo. Agora a gente tem o Ramagem sendo investigado por ter montado uma ABIN bolsonarista, né, para cometer toda sorte de crimes e ilegalidades, e em seguida o bolsonarismo se organiza para dar a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do parlamento fluminense para esse cidadão. Essa é a natureza do próprio bolsonarismo. Cometeu irregularidade, eles estão te dando
honraria. É inacreditável, tá? Gente, vamos para a próxima aqui. A STF retoma julgamento que ameaça vagas de deputados e o senhor Arthur Lira tenta adiar. Esse texto é do UOL, nessa madrugada. Paulo Roberto Neto, UOL em Brasília, tá bom? Então, o STF retoma hoje, quinta-feira, dia 8, o julgamento de 3 ações que podem atingir diretamente a composição de bancada da Câmara dos Deputados, incluindo parlamentares da oposição. O presidente da Casa, o Arthur Lira, fez chegar aos ministros um pedido para adiar a discussão. Ou seja, o Arthur Lira, ele não é nem mais premier, ele acha que ele é o dono do Brasil. O senhor Arthur Lira, ele se vê como o rei da monarquia brasilis, que só existe na cabeça dele. Então, ele pauta quem que deve estar no ministério, quem não deve, ele pauta como é que o executivo deve alocar o recurso federal, ele diz se os ministros da Corte Constitucional brasileira devem ou não tocar um determinado processo. É fácil a vida com o senhor Arthur Lira, viu? Então, esses processos discutem a distribuição das cadeiras na Câmara Federal decorrentes das chamadas sobras eleitorais, vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. O STF discute mudanças feitas na legislação e a possibilidade de aplicação retroativa, ou seja, que a regra valha para as eleições de 2022, que já ocorreram naturalmente. O julgamento foi suspenso em agosto pelo ministro André Mendonça, que pediu vista, mais tempo de análise, para estudar o caso. Até ali, o placar estava em 3-0 a favor da mudança das regras, mas com divergências sobre o alcance da medida. O Ricardo Lewandowski, que se aposentou e agora é o nosso ministro da Justiça, defendeu que as novas regras de distribuição das sobras só valham a partir das eleições de 2024, enquanto o ministro Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram para que ela seja aplicada em relação ao pleito eleitoral de 2022. A oposição sairia perdendo, daí essa interferência do Arthur Lira, tá? Então, uma projeção dos partidos entregue ao STF aponta que as substituições tirariam 2 vagas do PL e uma do União Brasil, MDB e PDT, que nesse caso não é oposição, só o PDT, né? Em alguma medida, o MDB, União, também tem ministérios na base governista, mas é complicado, ficam sempre exigindo uma contrapartida cada vez maior para entregar aquilo que está combinado. Entre os deputados que podem ser afetados estão Sonise Barbosa, do PL, professora Gorete, do PDT, Dr. Púpio, do MDB, Silvia Waiapi, do PL, Gilvan Máximo, do Republicanos, Lebrão, do União e Lázaro Botelho, do PP. Se a troca de cadeiras ocorrer, o Podemos deve ganhar 2 vagas, enquanto o PSB e o PCdoB conseguiriam uma vaga cada. Já o PP e o Republicanos perderiam um nome, mas ganhariam outro. A possibilidade de mudança nas bancadas da Câmara fez o presidente da Casa, Arthur Lira, pedir ao STF que adiasse a discussão. Tá? Então, o Arthur Lira está muito preocupado porque ele começa a sentir, na política, gente, existe uma dinâmica que o teu poder atual, ele está ancorado não naquilo que você fez, mas na perspectiva de futuro de onde você vai estar no movimento seguinte. Tá? O Arthur Lira começa a perceber que os poderes imperiais que ele teve, sobretudo durante a gestão Bolsonaro, mas que o resquício desse poder ainda está vigente, estão se esvaziando. Tá? Então você teve o PSB saindo de muitas maneiras do blocão, tá? Que compunha ainda compõe o que a gente chama de centrão, o blocão do Lira, e de muitas maneiras o que a gente tem é que talvez o PDT também saia. Isso tiraria do Arthur Lira algo de 170
parlamentares dos 513 para 140. Então ele está muito preocupado com isso. Ele está muito assustado porque ele está vendo que o poder dele está diminuindo substancialmente. Ele está tentando interferir de todas as formas, tá? Vamos ficar de olho nesse julgamento do STF. Isso é absolutamente importante e tem potencial para definir aí a organização, a composição da nossa Câmara Federal, tá? Gente, outra notícia aí, a gente tem o Toffoli, vocês estão acompanhando, o Demori. Honestamente, o Demori é o cara... eu estou recebendo da produção aqui que a gente tem uma notícia urgente, tá? Então, se a produção... Tá no seu... Eu vou dar uma olhada aqui, gente, perdão, eu tive que interromper. O Zap. Tá, a produção, a Helga Simões está me dizendo que tem uma notícia urgente para eu abordar aqui, que é o seguinte, gente, isso é notícia urgente, nesse momento acaba de entrar. PF faz operação contra militares e aliados políticos de Bolsonaro. Essa notícia é da Daniela Lima, tá? Eu vou ver se eu não vou conseguir abrir agora aqui, eu vou lendo com vocês, tá? É da Daniela Lima, foi 7 horas e 21 minutos. Então, a Polícia Federal fazendo operação contra militares e aliados políticos de Bolsonaro. A investigação tenta elucidar a participação dessas pessoas nos atos do dia 8 de janeiro, tá? O G1 ainda não fez contato com os citados. Vamos para a notícia que é da Daniela Lima, notícia quentíssima agora, 7h42 da manhã, isso acabou de entrar. A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta-feira com buscas contra os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa Anderson Torres, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e aliados militares ou políticos de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há mandado de prisão contra ao menos 4 alvos. Atenção, então, que isso é absolutamente sério. Já tem presos. Parece que já tem presos. A nossa produção aqui, se vocês puderem me informar, produção, que se a gente já tem detalhes sobre as pessoas que já foram presas. Então, produção do ICL me informando, 7h43 da manhã, a gente vai ter notícias sobre isso em seguida no N1 e em detalhes, mas ao que tudo indica, já existem presos nessa operação que a Polícia Federal deflagrou contra militares e aliados políticos do Jair Bolsonaro, tá? Então, o ex-assessor especial do presidente Felipe Martins e o coronel do Exército Marcelo Câmara, no seu Zap, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, citado no inquérito que apura os presentes recebidos pelo ex-presidente, foram presos, segundo o blog da Andréia Sadi. Chegando, eu vou tentando coordenar aqui com vocês, porque tem muitas coisas acontecendo. Rafael Martins, uma informação da Juliana Dalpiva, aqui do ICL Notícias. Rafael Martins de Oliveira, é isso, certo, produção? Tá, foi preso. Felipe Garcia Martins Pereira, que era o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República durante a gestão Bolsonaro, aquele que fez um gesto, naturalmente eu não vou repetir o gesto aqui, ele disse que estava arrumando a lapela do terno, ele fez um gesto supremacista branco. E Marcelo Costa Câmara, tá, gente? Ao que tudo indica, informações da Juliana Dalpiva. Produção, me corrija se eu estiver errado, por favor. Isso tudo está acontecendo nesse instante. Essas pessoas já foram presas, estão presas. A investigação segue o texto da Daniela Lima, tenta elucidar a participação dessas pessoas nos atos do dia 8 de janeiro, aí considerando esse grupo mais amplo de pessoas, dos militares, Braga Neto, Heleno, etc. e tal,
que eu citei anteriormente para vocês. Tércio Arnold Tomás, conhecido como um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio, também está entre os mais de 30 alvos de busca e apreensão. São mirados pela PF ao menos 4 generais de 4 estrelas. Então assim, gente, 7h46 da manhã, isso é absolutamente bombástico. Tem essa notícia da Daniela Lima, que eu acabei de ler para vocês. Isso está no blog da Daniela Lima, no G1 Política, e a PF deflagrando, portanto, essa operação contra aliados políticos e contra essa ala militar. Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do Anderson Torres. A gente vai seguir cobrindo aqui, deixa eu dar uma olhada como é que isso está aqui, se já existe alguma atualização. Eu vou ler essa notícia também com vocês da Folha de São Paulo, que dá conta dessa notícia. Vamos ver, muito provavelmente não vai ter nenhuma atualização considerando o que eu acabei de ler para vocês, porque isso está acontecendo minuto a minuto, tá, gente? Isso está acontecendo agora 7h47 da manhã, enquanto eu estava conduzindo a pauta que eu tinha organizado para o Desperta para vocês. A Helga Simões, da nossa querida liderança aqui do ICL, me chamou no ponto, disse que tinha uma notícia urgente, e a notícia urgente é essa, para você que está chegando agora na nossa transmissão. A PF faz uma operação mirando ex-ministros de Bolsonaro e militares, considerando a tentativa do golpe. Então são alvos o general Heleno, Braga Neto e o Anderson Torres, que era o ex-ministro da Justiça. De acordo com informações da nossa Juliana Dalpiva, Rafael Martins de Oliveira, Felipe G. Martins Pereira e Marcelo Costa Câmara já teriam sido presos, já estão presos, tá? Diz o texto, esse aqui, portanto, é do Fábio Serapião. A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira, hoje, dia 8 de fevereiro, mandados de busca e prisão contra ex-ministros de Jair Bolsonaro e militares envolvidos na suposta tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder. Entre os alvos das medidas estão os ex-ministros general Augusto Heleno, Braga Neto e Anderson Torres. Também são alvos outros militares. Não sei se vocês entendem o quanto sério e o quanto bombástico isso é, porque muito provavelmente essa é a primeira vez na história da nossa república que a gente tem a Polícia Federal deflagrando operação contra ministros e contra generais 4 estrelas, o que é o caso precisamente do Augusto Heleno e do Braga Neto. Ao que tudo indica, como eu acabei de salientar para vocês, já houve prisões. A gente já tem gente sendo presa. Né? Então, uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 8 de janeiro, como vocês muito bem sabem, houve a invasão e depredação da sede dos 3 poderes em Brasília. Milhares desses manifestantes, vestidos de verde e amarelo, estavam acampados diante do quartel-general do Exército e rumaram naquele dia para a esplanada dos ministérios. Em poucas horas, eles destruíram patrimônio público, vandalizaram, vocês conhecem, vocês acompanharam esse processo de forma exaustiva, e depois do ocorrido, uma intervenção federal foi instaurada pelo presidente Lula, centenas foram presos, incluindo autoridades, e outros estão sendo investigados. O STF já aceitou a denúncia contra mais de 1.200 acusados, o que os levou à condição de réus, tá? Então isso é o que a gente tem
de notícia até esse momento, mas, ao que tudo indica, a gente tem prisões, eu vou repetir aqui novamente, Rafael Martins de Oliveira, a gente tem Felipe Garcia Martins Pereira e Marcelo Costa Câmara, que teria sido preso. Né? Então, a notícia bombástica de última hora, 7h51 da manhã, nesse momento. Isso derrubou as outras notícias que eu tinha para trabalhar com vocês. A gente tem a PF deflagrando uma operação na manhã dessa quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Buscas contra generais Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, assim como contra o ex-ministro da Defesa Anderson Torres, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros aliados militares ou políticos de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, salvo meu engano, eu acredito que essa é a maior etapa, é a maior operação da Polícia Federal desde o começo desse processo, porque isso endereça, de muitas maneiras, esses níveis superiores que a gente vinha salientando que era fundamental chegar nesse ponto, porque a gente já tinha visto, então, os baderneiros ali, a dona Fátima de Tubarão, o outro cara que foi fazer as suas necessidades fisiológicas no Congresso, perdão pela escatologia a essa hora da manhã, mas que foram instrumentalizados, caíram na conversinha mole do Bolsonaro, entraram no Congresso Nacional, vandalizaram as estruturas ali, quebraram tudo o que encontraram pela frente e já estavam pagando pelos seus crimes, né? Alguns foram condenados a 17 anos de prisão. Então isso já estava posto. Agora, existia uma discussão muito aguda, e aí eu peço para a produção que, se houver alguma notícia mais recente, vocês me informem que eu trago imediatamente para o ar aqui para fazer a atualização com vocês, gente. Então, existia a discussão de que será que isso vai parar por aí? Será que de fato essas pessoas vão ser as únicas a serem punidas? Ou será que de muitas maneiras a gente vai ter a alta cúpula, considerando lideranças políticas, considerando militares, considerando financiadores, e essas pessoas também serão imputadas com as devidas responsabilidades. Hoje, 7h54 do dia 8 de fevereiro, a gente começa a ter uma resposta mais decisiva nessa direção. Ao que tudo indica, parece que sim, porque a PF acaba de deflagrar essa notícia. Você que está chegando agora, eu venho reportando isso há 15 minutos, pelo menos, a PF fazendo uma operação contra os militares e os aliados políticos do Bolsonaro. Então, entre eles, o Braga Neto, o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira e Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, o ex-ministro da Defesa Anderson Torres e o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, entre outros aliados militares ou políticos de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá, gente? Então, vamos ficar de olho, a gente vai, seguramente, ao longo dos próximos minutos e horas, a gente vai ter atualização sobre essa operação que foi deflagrada pela Polícia Federal. Daqui a pouquinho a gente tem o N1 começando, então a gente seguramente vai trazer novidades sobre isso
pro N1, é uma notícia absolutamente bombástica. Pela primeira vez, a gente tem generais, lideranças políticas que estão sendo alvo de uma operação da Polícia Federal e, ao que tudo indica, esse é um passo gigante nesse processo para que as pessoas que invadiram e quebraram o Congresso Nacional não sejam as únicas responsabilizadas pelo ato de terror mesmo. Eu me sinto confortável em utilizar esse termo, que foi orquestrado e conduzido pelo próprio bolsonarismo, tá? Vamos ficar de olho nesses minutinhos finais. Eu peço que se a produção tiver alguma atualização, me passe. Eu vou ler uma última notícia aqui com vocês, nesses minutinhos finais do Desperta. Depois nós vamos para o N1. Vocês acompanhem o N1 porque está absolutamente bombástico hoje. Hoje está imperdível, gente. Hoje é um daqueles dias que tem tudo para ser um dia histórico que pode mudar as estruturas da nossa república, porque isso é absolutamente sem precedente. Você nunca teve a Polícia Federal deflagrando operação contra general de 4 estrelas, contra lideranças políticas que estão nesse nível máximo aí da república. Isso simplesmente não acontece. Isso está acontecendo nesse momento, 7h57 da manhã, pela primeira vez, muito provavelmente na história da nossa república. Portanto, vocês estão vivenciando a história se desenrolando na frente dos seus olhos, tá? Por fim, gente, para terminar, porque isso aqui é o que a gente chamou no programa antes dessa notícia absolutamente bombástica chegar aqui, o Lula se reúne com governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para isolar Bolsonaro e de olho nas eleições municipais. O presidente pretende encontrar com todos os governantes de todas as unidades da federação ainda no primeiro semestre desse ano. A ideia é furar a bolha de apoiadores de Bolsonaro, o que está colocando o bolsonarismo em pânico. A habilidade política, a capacidade de articulação e o senso de estadismo do Lula estão colocando o bolsonarismo em pânico. Ele veio para São Paulo, ele se reuniu com o Tarcísio para anunciar o lançamento ali do que vai ser um túnel que vai ligar Santos e Guarujá. Precisa ver se isso sai também, sendo honesto com vocês, que o nosso papel no Desperta aqui é trabalhar a integralidade crítica das questões. Faz 50 anos que esse túnel entre Guarujá e Santos está sendo prometido, até agora nada, vamos ver se é o caso, tá? E, recentemente, ele se encontrou com Cláudio Castro no Rio de Janeiro e agora deve seguir para Minas Gerais para encontrar o Zema, tá? Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne uma semana com os governadores dos 3 estados, que são os principais colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, respectivamente. Lula se encontra com os 3, todos de oposição a ele, de olho em aumentar sua influência nas eleições municipais e em tentar diminuir o espaço político do ex-presidente Jair Bolsonaro. O último dos encontros acontece nessa quinta-feira, dia 8, tá errado aqui no site do G1, em Belo Horizonte, capital mineira, na primeira viagem de Lula ao estado nesse 3º mandato como presidente. Lula dividirá palanque com o governador Romeu Zema, do Novo, que apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2022 e é um crítico frequente de Lula. Então, esse é o Lula fazendo política. Política é isso, gente, é a construção de consenso. Eu sei que muitas vezes isso não agrada a todo mundo. O Lula é um político extremamente habilidoso e capaz, está adotando uma estratégia de olho nas eleições municipais de outubro e isso está colocando o bolsonarismo em pânico, tá? Gente, com isso eu vou encerrar por aqui o Desperta ICL de hoje. A gente segue com o N1 e estaremos de olho na operação da Polícia Federal que foi deflagrada agora há pouco, nessa manhã, contra militares, políticos e toda a estrutura central ali do bolsonarismo que estava envolvida nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, tá bom? Fiquem agora com o N1.
Beijo grande, boa manhã para vocês. Tchau, tchau. A gente adora assistir esses filmes de Hollywood que mostram uma pessoa que não tinha condição nenhuma quando nasceu e lutou contra muitas dificuldades e acabou se tornando uma pessoa muito importante. E a gente esquece que aqui no nosso país a gente tem exemplos que são tão grandiosos e fortes que deixariam qualquer filme desses de Hollywood no chinelo. Talvez para mim o exemplo mais marcante que a gente tenha seja do deputado Renato Freitas, deputado estadual no Paraná. A mãe do Renato veio da Paraíba, passando por São Paulo até o Paraná, em busca de condições melhores de vida. Na sua infância e adolescência, o Renato teve todas as oportunidades para entrar para uma vida criminosa, mas escolheu se formar em Direito, onde se formou como mestre, e entrar para a política para denunciar a podridão do sistema de poder brasileiro. Se tornou uma das vozes políticas mais importantes do país e uma voz que mostra para a elite como ela é hipócrita e mostra para a periferia o poder que ela tem. Se você quiser assistir a aula mais reveladora e inspiradora já dada no ICL até hoje, se inscreva para assistir a nossa conversa com Renato Freitas, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É gratuito. E para se inscrever é só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.